Em 2022, a Rússia achou que poderia esmagar a Ucrânia em poucos dias. No quarto ano de sua guerra brutal, a Rússia está tendo dificuldades para avançar. O exército russo está sobrecarregado lá e em outros lugares. Sua força-tarefa no Mediterrâneo já foi uma combinação de navios de superfície, submarinos e embarcações de apoio. Agora, na prática, quase não há presença naval russa no Mediterrâneo. À esquerda, um submarino russo longo e avariado retorna mancando para casa após a patrulha. Que mudança! Do romance de 1984 de Tom Clancy, O Caçador de Outubro Vermelho. Hoje parece mais que ele está indo para o mecânico mais próximo. As elites russas finalmente estão percebendo a dura verdade. Elas talvez nunca mais possam sair da Rússia. As autoridades europeias confiscam propriedades de oligarcas russos em toda parte. E agora, o Ocidente está preparando o golpe financeiro definitivo, dando à Ucrânia 300 bilhões de dólares das reservas russas congeladas que estão em bancos europeus. Essa medida está causando pânico total. Putin está tentando argumentar que deveria ser ilegal confiscar coisas que pertencem a um país. Fala sobre hipocrisia. Enquanto isso, ele está ameaçando confiscar os ativos das empresas ocidentais que ainda operam na Rússia. O medo de perder 3 bilhões de dólares hoje supera o medo da morte. E o colapso financeiro é tão grave que a televisão do Kremlin está literalmente perdendo a cabeça. Agora está ameaçando o Ocidente com um inferno nuclear. Este é o momento em que o colapso da Rússia passa de fracasso econômico para pânico total. Dê uma olhada nisso. Um apresentador da televisão do Kremlin ameaçou ocidentais com ataque nuclear, dizendo que o Ocidente morrerá e ele irá para o paraíso. O ministro das Relações Exteriores da Polônia respondeu: "Esse cara já estava no paraíso em sua mansão no Lago de Como, na Itália." O apresentador não gostou de ouvir isso. Acho que isso é porque a mansão foi cercada depois que Putin lançou sua invasão sem sentido. Então foi assim que ele respondeu: "Tenho admiradores secretos. Radik Sikorsky me escreveu." Radik. Tenho admiradores secretos. Radek Sikorsky me escreveu. Radek. Ele está ouvindo nosso programa. Antonina Gerashenko e Radek Sikorsky. Pode tirá-los? Eu enviei. Então Radek escreve na rede proibida H. É legal quando ele responde para você. Ministro das Relações Exteriores da Polônia, ele gosta disso. Às vezes, ele escreve do Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra, mas não um ucraniano. Alguém que o procura. Ministro das Relações Exteriores da Polônia. Escuta, Radik. Você sabe quando estamos fazendo jornalismo, mas não conseguimos nada. Ele virou figura pública na Polônia, mas continuou sendo nada. Antonina Gerashenko é um sapo exausto e patético. Um viado. Ela está tentando citar o nosso programa, que foi proibido de ser assistido dos dois lados. Mas vocês não conseguem viver sem a gente. Acabei de citar a famosa frase do nosso comandante-chefe. Quando você é um Radik, feliz que os judeus tenham tirado suas propriedades na iluminada Itália, o que poderia ser mais tradicional? Wim Bandorovitz aprecia o antissemita polonês, que se vinga do mundo inteiro por um judeu casado sem sucesso. É um cenário clássico. Admira o antissemita polonês que se vinga do mundo por ser um judeu com casamento fracassado. Bem, essa nem foi a notícia mais constrangedora para Putin. Veja, quando ele lançou sua invasão, ele tinha cerca de 300 a 350 bilhões de dólares em ativos em bancos ocidentais. A maioria estava na Europa, mas ele também possuía alguns nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Japão. Esses ativos foram rapidamente congelados. Isso impedia a Rússia de acessá-los e financiava sua invasão. Isso já era uma má notícia, mas as coisas pioraram nos últimos meses. Quando a União Europeia e os países ocidentais como um todo começaram a falar em simplesmente dar esse dinheiro para a Ucrânia. Assim, podem comprar armas para defender ou reconstruir seu país. Foi aí que Putin simplesmente perdeu a cabeça, dizendo que deveria ser ilegal tomar algo que pertence a outro país. Não estou brincando, ouça você mesmo. Volume das reservas russas e em moeda estrangeira.
Grande parte do ouro e reservas estrangeiras russas está congelada em bancos ocidentais. Lá, sempre dizem que nosso dinheiro será roubado assim que isso acontecer. O movimento em direção à regionalização dos sistemas de pagamento certamente vai se acelerar e adquirirá, sem nenhuma dúvida, um caráter irreversível. Isso é útil para a economia global. Talvez valha a pena pagar por isso também. É útil para... Mas, aliás, só pensei nisso porque minha formação básica é em direito, eu disse. Os furtos das nossas reservas de ouro e moeda são um roubo secreto de propriedade, mas são roubos sem fim. Então, com certeza, precisamos fortalecer ainda mais nossos instrumentos financeiros. Claro, nós... E faremos isso interagindo com os participantes do Eurozest e outros estados amigos. Faremos isso em cooperação com os participantes do Eurovision, com outros estados amigos. Veja, essa é a mesma velha estratégia que a Rússia tem usado com sua ameaça nuclear. Putin afirma que, se o Ocidente tomar o dinheiro russo e entregá-lo à Ucrânia, ninguém confiará mais nos bancos ocidentais. Na realidade, isso simplesmente não é verdade. Sendo honesto financeiramente e juridicamente, tudo isso é bem mais complicado do que muitos no YouTube dizem. Mas não vamos esquecer que foi Putin quem iniciou uma invasão ilegal de outro país soberano. Ele só pode culpar a si mesmo. Mas, para entender esse assunto de forma muito mais completa, se é que isso faz sentido, eu faço uma ligação com ninguém menos que Bill Browder, para entender qual é o debate, por que os países ocidentais demoraram tanto para chegar a esse plano, e o que vai acontecer no futuro. Vamos ouvir. Eu quero entender um pouco dos dois lados. Quando se trata dos mais de 300 bilhões de dólares que os bancos ocidentais estão segurando, congelados do Banco Central da Rússia. Você pode explicar ao público por que ainda não confiscamos esse dinheiro? Está congelado. Mas congelado não é o mesmo que confiscado. Primeiro de tudo, só para que todos entendam, quando a guerra começou, uma das medidas mais fortes que a comunidade dos aliados ocidentais tomou foi congelar as reservas do Banco Central da Federação Russa. Na época, a Federação Russa possuía cerca de 650 bilhões de dólares em reservas do Banco Central. Parte disso estava em ouro, parte estava em rublos, mas grande parte estava em dólares, euros, francos suíços, libras esterlinas, etc. Cerca de 300 bilhões desse valor estavam em moedas estrangeiras. E o que isso significava era que quando a guerra começou e o Ocidente procurava uma medida de política tática para punir a Rússia, uma das primeiras ações foi congelar esse dinheiro, pois estava no Ocidente, e esse dinheiro permaneceu congelado ao longo dos últimos 3 anos e meio. E, nesse tempo, Putin e seu governo, antes de tudo, roubaram 20% das terras ucranianas. Eles causaram entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares em danos à infraestrutura, prédios e outros bens da Ucrânia. Então, logicamente, se eles causaram todo esse dano, que não foi culpa da Ucrânia, foi culpa da Rússia, a Rússia deveria pagar por isso. E acontece que nós, no Ocidente, estamos sentados em cima de 300 bilhões desse dinheiro. Os ucranianos precisam urgentemente de dinheiro para impedir que a Rússia conquiste o resto dos 80% da Ucrânia. Eles estão se defendendo. Por muito tempo, Estados Unidos e outros países forneceram ajuda militar. Quando Trump se tornou presidente, ele disse: não vamos gastar mais dinheiro com isso. Assim, os Estados Unidos, responsáveis por 40% da ajuda econômica e militar, se retiraram. Esse dinheiro é ainda mais essencial para a Ucrânia seguir lutando. E assim, a lógica, claro, é: por que o Ocidente deveria continuar pagando se Putin pode pagar? E nós estamos sentados em todo esse dinheiro. É simples, tanto moral quanto financeiramente. O dinheiro deve ser confiscado e usado na defesa da Ucrânia. Agora, há complicações nisso. A maior complicação é que, pela lei internacional, o dinheiro pertence ao governo russo. As reservas do Banco Central deles são como a embaixada deles, protegidas por imunidade soberana, ou seja, funcionam como território soberano. É o dinheiro soberano deles, é a embaixada soberana deles. Você não pode simplesmente tomar isso agora. Na prática, isso não é uma proteção absoluta, porque a Ucrânia, o território deles, também é protegido por imunidade soberana. Se a Rússia causar esses danos, a Ucrânia terá uma reivindicação contra ela.
E assim, a complicação acaba voltando para isso. O que é mais importante? A reivindicação da Ucrânia contra a Rússia pelo trilhão de dólares em danos que eles causaram? Ou a reivindicação da Rússia de que seu dinheiro deve ser absolutamente protegido pela imunidade soberana? E eu acho que, no fim das contas, isso nem é uma questão legal, é uma questão política. Sabe, o Ocidente deveria permitir que os russos escapassem da responsabilidade, se escondendo atrás desse pretexto da lei internacional? A resposta é não, eles não deveriam. Esse dinheiro deveria ser confiscado. Agora, após 3 anos e meio, a pressão política está alta demais. A pressão econômica está ficando alta demais para que os governos permitam que a Rússia continue a escapar da responsabilidade. E minha previsão é que, ao longo dos próximos meses, vamos realmente ver esse dinheiro sendo transferido para a defesa da Ucrânia. Faz sentido. Tenho 2 perguntas para entender melhor, pois pesquisei sobre isso. Primeira pergunta: políticos na Europa temem fuga de capitais? Se eles fizerem isso, outros países vão retirar seu dinheiro, como depósitos na Europa. E a segunda é: isso afetaria o mercado de títulos? Onde, você sabe, os países europeus estão pegando dinheiro emprestado para financiar seus orçamentos. Isso impactaria a taxa de juros ou é uma possibilidade tão remota que não vale considerar? Se você falar com Christine Lagarde, chefe do Banco Central Europeu, ela dirá: você não pode pegar esse dinheiro em nenhuma circunstância, porque isso criaria uma catástrofe para o euro. E, claro, isso também afetaria os mercados de títulos. Essa é uma posição interessante para ela adotar, mas parece não ser necessariamente uma posição realista, porque, antes de tudo, os europeus não fariam isso sozinhos. Os europeus fariam isso em conjunto com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a Suíça, com o Canadá, com o Japão, com a Austrália. E se todos os principais países aliados tomassem a mesma decisão ao mesmo tempo, então a questão é, bem, para onde o capital vai fugir? Então, digamos que estamos falando sobre a Arábia Saudita ou a China, que tem um monte de dólares ou euros que estão atualmente mantendo fora de seus próprios países. Bem, antes de tudo, os chineses, por exemplo, de onde eles conseguem seus dólares? Eles obtêm dólares vendendo mais carros, rádios e outros produtos. Se eles trouxessem todo o dinheiro de volta e o convertessem novamente para sua moeda, o que aconteceria com a moeda chinesa? Subiria. E se ela subir demais, então eles não exportam tantas coisas. Quer que isso aconteça, por isso mantém dólares e dinheiro em moedas estrangeiras no exterior? A pergunta é, certo? Eles precisam manter a moeda no exterior? Para evitar uma moeda supervalorizada e dificuldades nas exportações, em que moeda mantém esse dinheiro fora do país? Bem, se não pode manter em dólares, euros, libras, franco suíço ou iene, com o que fica? Bem, eu não acho que os chineses vão guardar seu dinheiro em pesos argentinos ou reais iranianos. Eles têm que manter uma dessas moedas de reserva. Esse é o dilema enfrentado por todos esses países. Então, para Christine Lagarde ou pessoas como ela ficarem correndo por aí como a galinha Chicken Little, dizendo que o céu vai cair, se você faz isso, está meio que ignorando a realidade, que é o fato de que essas pessoas não têm outra opção. Elas estão presas a essas moedas. E, claro, você sabe, na margem bem distante, você pode comprar um pouco de criptomoedas, ou ouro, ou o que for, para evitar isso. Em uma grande economia exportadora, é preciso manter moedas de reserva, por isso elas existem. E elas manterão esse status por muito tempo. Agora, Putin está começando a perceber que não pode fazer muito para impedir que os países ocidentais deem esse dinheiro para a Ucrânia. Por isso, agora ele tenta chantagear o mundo. Agora, ele faz isso ameaçando vender ativos estrangeiros na Rússia. Aqui quero dar um contexto importante a vocês. Com o início da invasão, a Rússia foi sancionada por quase todos os países do mundo. Depois disso, empresas ocidentais não podiam operar na Rússia sem enfrentar represálias e até problemas legais. Então, elas decidiram colocar seus ativos à venda e sair. Foi aí que Putin decidiu confiscar as empresas. Agora, tecnicamente, ele não confiscou legalmente. Isso porque o governo russo decidiu comprar muitas dessas empresas por $1 cada. Então, não é uma apreensão. Putin tem usado esse argumento para afirmar que a Rússia não é a União Soviética, onde se confiscava propriedade privada. E ele está fazendo isso porque pagou $1 por ativos que valiam bilhões. Mas, mesmo assim, ainda havia bancos europeus como Unicredit e Raiffeisen. E além disso, empresas americanas como a PepsiCo, Modelis, que não saíram da Rússia. Não entendo por que essas empresas podem operar na Rússia sem problemas legais. Mas esse não é o tema deste vídeo. Bem,
Para essas empresas agora, Putin está mudando isso. Putin ameaça assumir o controle dessas empresas em resposta à apreensão de 300 bilhões de dólares russos pelos países ocidentais. Quero retomar o que Bill Browder explicou, pois ele fez isso melhor do que eu poderia. Quando essas empresas decidiram que continuariam operando e lucrando na Rússia, mesmo depois que a Rússia começou a matar civis ucranianos inocentes, elas selaram seu futuro. Agora, essas empresas não deveriam correr para os países ocidentais em busca de ajuda. Elas não têm ninguém a quem culpar além de si mesmas. Mas, enfim, voltando à questão europeia, parece que os ministros das finanças de vários países europeus vão se reunir na próxima semana. E nessa reunião, eles querem iniciar o processo de repassar esse dinheiro para a Ucrânia. Eles não vão fazer isso de forma direta porque isso abre muitas questões legais. Mas a maneira como eles vão fazer é a seguinte: eles comprarão títulos com esse dinheiro e usá-los-ão como garantia para emprestar à Ucrânia. Isso representa cerca de 80% do valor. E a Ucrânia pode usar o dinheiro do empréstimo como quiser. Veja, tecnicamente a Ucrânia só precisaria pagar o empréstimo se a Rússia decidir pagar após o fim da guerra. Na realidade, você e eu sabemos que a Rússia nunca vai fazer isso, mesmo que Putin não esteja mais aqui. Isso significa que os países europeus que estão dando esse empréstimo para a Ucrânia vão simplesmente usar os títulos que estão sendo comprados agora, usando o dinheiro russo para pagar o empréstimo. Dessa forma, a Ucrânia não precisa pagar de volta. E eles também conseguem acesso ao dinheiro de que precisam tão desesperadamente para comprar armas e reconstruir o país. Esse assunto é bem mais complexo do que muitos fazem parecer. E mesmo depois de terminar este vídeo, não sinto que expliquei completamente. E isso pode ser porque eu não entendo completamente. E isso pode ser porque talvez eu realmente não entenda completamente. Se tiverem dúvidas, comentem abaixo. Vamos esclarecer o máximo possível futuramente. Por hoje, é isso. Clique em curtir e se inscreva para ajudarmos a chegar a 2 milhões de inscritos até o fim do ano. Então, o seu apoio realmente nos ajuda bastante.